Oi, gente, como é que vocês estão? Voltei, né? Meu primeiro vídeo depois de muitos e muitos meses que eu tava distante aqui do YouTube. E eu acredito que o YouTube vai ser daqui pra frente um lugar onde eu vou estar mais presente, onde eu vou me dedicar, onde eu vou, de fato, focar aqui. O vídeo de hoje ele não foi planejado, eu tô aqui sentada, deixa eu ver, são 15 para as 9 da noite. O Kaique já tá dormindo, tô cuidando dele aqui na babá, o Pedro saiu e eu pensei, vou sentar no sofá para dar uma trabalhada aqui no computador. E eu senti muito forte de abrir a câmera e começar um relato sobre algo muito importante, um assunto muito importante, que eu realmente acredito que não sou só eu que faço. Vamos lá. Hoje foi meu primeiro dia, que eu não abri o Instagram. Eu simplesmente não abri o meu Instagram hoje. Por que que isso aconteceu? Faz algum tempo que eu estou sentindo sintomas de ansiedade. Eu, de maneira geral, eu não me considero uma pessoa que nunca fui ansiosa, mas eu tinha ansiedades em pontos específicos, eu tinha ansiedade antes de uma viagem, antes de alguma coisa importante, antes de algo novo, o que é normal. Só que de um tempo pra cá, eu tenho me sentido ansiosa para tudo. Eu desenvolvi bruxismo, tá? Pra quem não sabe, bruxismo é quando fica apertando os dentes. Isso é muito normal em pessoas ansiosas. O meu bruxismo, ele é diurno, então ele tá afetando a minha saúde, a saúde da minha boca, né, dos meus dentes, porque isso acaba interferindo na saúde dos dentes. É, o meu sono tá péssimo, péssimo. Eu desperto muitas vezes na noite. O meu filho hoje está com 4 anos e ele ainda acorda uma vez na noite para fazer xixi. Às vezes ele vai para nossa cama, às vezes ele volta para a cama dele, enfim. Mas ele acorda uma vez na noite. Eu chego a acordar. Eu comprei o relógio e começou a monitorar o meu sono. Eu chego a acordar 11, 12 vezes em uma única noite. Eu tenho 12 despertares. A minha média de ficar acordada durante a noite é de uma hora e meia. Isso para mim não tem mais como se manter assim. E eu percebi que um grande motivo para isso estar acontecendo, essa ansiedade, tudo que está acontecendo, sabe? A minha falta de foco, a minha falta de conseguir estudar, de conseguir sentar, de ler a matéria da minha faculdade, que eu curso Educação Física, né? Eu estou sentindo tantas dificuldades de fazer o básico, de manter a minha casa organizada, de parar o que eu estou fazendo e conseguir focar na organização da minha casa e conseguir focar em qualquer coisa, se eu for sincera com vocês. Hoje em dia, eu não tenho mais foco nenhum. E eu comecei a me dar conta que o Instagram estava sugando toda a minha energia. Ai, mas isso é bobagem, eu acho que cada pessoa pensa como quer, mas pensa em tudo que tu vê durante o Instagram, no Instagram durante um dia. É tanta informação, assim, é um absurdo de informação que a gente não consegue nem decifrar. Pra onde vai toda essa informação? Porque não fica nada. Chega no final do dia, tu não lembra nada que tu viu, nada que tu assistiu. É um conteúdo raso, é um conteúdo rápido. E eu amo me comunicar. Eu sou completamente apaixonada por comunicação. Eu amo abrir os stories e conversar. Acontece que tentar crescer no Instagram e fazer do Instagram a minha profissão tava me sugando demais, tá me sugando demais. A minha energia, eu comecei a me comparar muito mais, comecei a comparar coisas que eu nunca comparei, sabe? Eu comecei a comparar a vida, pensar, será que é assim mesmo? Essa pessoa é tão feliz, parece que todo tempo ela é feliz. E eu sei que todo mundo se compara um pouco, né? Mas eu comecei a perceber que isso estava de fato me fazendo mal. E eu estar querendo que o Instagram seja minha profissão acaba com que faça eu consumir muito mais. E esse consumir muito mais para produzir me deixa cansada, me deixa sem energia, me deixa sem criatividade. Então, para eu produzir conteúdo para essa plataforma, eu consumo o conteúdo dessa plataforma e tira toda a minha energia esse consumir conteúdo. E eu resolvi dar um tempo no Instagram, porque esse saber da vida de todo mundo o tempo todo não tem sentido. E quando eu paro para pensar, cara, isso estava me deixando muito mal. Eu estou mal, eu estou ansiosa, eu sou uma pessoa com problema para dormir, coisa que eu nunca tive, coisa que eu nunca passei quando meu filho era pequeno, um bebê, sabe? Eu me sentia muito mais descansada quando meu filho era um bebê do que agora, que eu tô me sentindo agora. Então esse vídeo aqui eu abri a câmera, não sei quantos minutos tá, mas eu simplesmente abri a câmera e eu vou documentar. Esse é o primeiro dia, hoje é dia 7 de abril, 7 de abril,
E eu vou documentar como é que vai ser. Eu vou ficar pelo menos uma semana sem Instagram. Eu não digo que eu não vou usar o Instagram nunca mais na minha vida, o Instagram de modo pessoal, assim, de posta alguma coisa aqui ou ali, mas eu realmente acho que eu não quero mais produzir conteúdo no Instagram. Eu não quero mais ter essa pressão de estar lá o tempo todo, mesmo quando às vezes eu não tô afim, porque tu quer crescer, para crescer tu precisa ser constante. Para ser constante tu tem que consumir, e consumir deixa a gente doente. Deixa, porque não tem como tu passar 5 horas, às vezes, entre consumir, entre produzir, entre, né, criar o vídeo, entre fazer a postagem, planejar a postagem, e tu não ter ansiedade. Tu tá 5 horas com o celular na mão, olhando o vídeo, olhando a vida das pessoas, tu não sabe nem quem é, tu não sabe se é de verdade, se não é. Ai, isso é só um desabafo e eu vou voltar aqui daqui uns dias pra atualizar como é que tá sendo. Então, a gente tem um filho, né? Eu e o Pedro, a gente conversa muito sobre isso. Ele começou a largar o celular muito antes que eu. Hoje a média de uso do celular dele é meia hora por dia, sabe? E, e a gente vê que, cara, se a gente não se policiar agora, se a gente não se desviciar agora, se a gente não fazer com que o celular seja só uma coisa que a gente usa para ligar, para fazer, ou para ter, sabe, um acesso à rede social, mas um acesso à rede social saudável, sadio. Não uma coisa da gente ficar 4 horas do nosso dia, da nossa vida, com a cara no celular. Isso vai fazer mal pro nosso filho. Não tem como não. Então, eu vou atualizar vocês, eu tô sendo bem sincera aqui. E eu pretendo estar aqui no YouTube porque eu amo me comunicar. Realmente, de fato, eu amo falar, falar, falar. E só que eu não quero mais que seja no Instagram. E eu acredito que o YouTube, ele é completamente outra proposta, né? O YouTube a gente consegue sentar e falar. A gente consegue pensar, a gente consegue pausar, a gente consegue começar uma ideia com começo, com meio, com fim. A gente consegue ter uma troca muito melhor. Eu amo consumir conteúdos aqui, e aqui os conteúdos eles não me deixam ansiosas. Aqui é um jeito muito mais. Ai, vou tomar um golinho do meu chá. Aqui é uma coisa, é um lugar muito mais saudável para estar. E eu vou relatando para vocês. E eu queria saber de vocês se vocês já passaram por isso, se vocês se sentem ansiosas, ansiosos por estarem muito tempo sabendo da vida de todo mundo o tempo todo. Porque se parar pra pensar não faz sentido, mas ao mesmo tempo a gente fica, é normal. A gente fica ansioso, a gente olha, olha, olha e nunca tem fim, e tu vai, 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 e não chega no fim. Nunca, nunca. Tu pode ficar 30 horas rolando o feed e ele vai sempre ter algo diferente para te entregar. E algo que vai chegar no final do dia não vai fazer a menor diferença no teu dia. Então esse vídeo ele não vai ter edição, eu vou postar assim mesmo. Eu vou voltar aqui a atualizar como é que tá sendo os meus dias. Hoje eu não encostei no celular, no Instagram, eu usei o meu WhatsApp. E é isso, me contem aqui se vocês já passaram por algo parecido com isso. Vim atualizar vocês como é que tá sendo esses dias sem usar o Instagram. O dia que eu fiz a primeira parte do vídeo, eu tinha decidido, né, que a partir daquele dia ali eu não usaria mais o Instagram por pelo menos 8 dias para eu ver como é que ia ser. Então hoje é dia 14, aquele dia era dia 7, hoje é dia 14 de abril. E fazem 8 dias, hoje é meu 8º dia, na verdade, sem Instagram. Eu vou fazer isso enquanto eu me maquio, pra gente economizar tempo, porque daqui a pouco tem que sair, que a gente vai para uma cidade vizinha, função de vacina do Kaique, consulta médica e tudo mais. E eu queria finalizar esse vídeo e ir atualizando vocês, então fica aí. Então, eu queria começar falando que eu parei de usar o Instagram, Facebook, TikTok. O único das plataformas que eu usava, a única que eu sigo usando é aqui o YouTube. Mas tem uma informação muito importante, que eu acho importante pelo menos, que é eu não aumentei o meu tempo aqui no YouTube, tá? Eu sempre usei o YouTube todos os dias, eu usava o YouTube por uma média de 30 minutos, geralmente eu assisto um vídeo no YouTube por dia, enquanto eu lavo uma louça, alguma coisa assim, e eu não aumentei, tá? Eu realmente mantive o que eu já assistia e retirei as outras redes sociais, então esse é o primeiro ponto. Ah, Laura, foi difícil ficar esses dias sem usar o Instagram. Enfim, eu tive vários pensamentos, vários dias de, meu Deus, eu preciso ir lá e abrir só para eu ver o que está acontecendo, porque realmente, quando tu tira o Instagram, parece que tu não sabe mais nada do que está acontecendo no mundo, né? Tu não vê mais nada de ninguém, tu realmente perde totalmente as informações que tu tá acostumado a ver a todo minuto, porque a gente pega o Instagram toda hora, abre os stories e vê o que tá acontecendo. Então, muitas vezes eu senti aquela necessidade de abrir só pra ver o que tá acontecendo. Só pra ver um stories, só pra ver, sabe?
principalmente os stories, né? Porque não era nem questão de postagem, de ver conteúdo que agregasse alguma coisa, não. Era somente saber o que estava acontecendo com a vida do outro, entendeu? Então, sim, foi bem difícil. Várias vezes eu me peguei abrindo o aplicativo e fechando, sabe? Inconscientemente, eu abri o celular e ia apertar no ícone, principalmente nos primeiros dias. E o que eu fiz? Tirei o ícone da onde ficava. Escondi, eu não apaguei o Instagram, tá? Mas eu escondi o ícone, tirei de onde estava, porque eu abri o celular e já ia direto apertar onde ficava o íconezinho do Instagram, abria e fechava, sabe? A hora que eu me dava conta, opa, tô abrindo o Instagram, eu fechava de volta. Então, realmente, eu fiquei esses dias sem contato nenhum. Eu entrei para fazer uma postagem no Instagram da academia, mas eu não abri um story, eu não vi uma publicação. Eu abri o perfil, fui no publicar, publiquei e saí. Deu 4 minutos entre botar legenda, botar música e tudo mais. E foi isso daí que eu fiz 2 dias, tá? Eu não vi nenhum story. Realmente, a hora que eu abri o Instagram, me deu muita vontade de ver, sabe? Clicar no story ali. Eu não abri. Eu realmente tô esses dias 100% sem ver um story, uma publicação de nada. Atei meu cabelo aqui, mas já tá, já tá desatando. Então, uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante, que nos primeiros dias ali eu não tinha feito, era tirar as notificações, né? Então, seguia me entregando muita notificação do Instagram e do TikTok. Eu mal usava TikTok, mas entregava muita notificação. E eu ficava naquela ansiedade de, chegou a notificação, eu vou, sabe? Dava mais vontade nesse tempo, né? Que chegava a notificação de ver logo o que era. E aí, o que eu fiz? Fui nas configurações e tirei as notificações. Gente, eu não sei explicar para vocês o quanto é libertador a sensação de tu não saber da vida de ninguém. É quase que, tipo assim, no início te dá ansiedade, porque tu, no início, nos primeiros dias ali, tá? Eu achei que ia ser muito mais difícil do que foi até agora. Porque nos primeiros dias ali tu te sentia aquela ansiedade de saber, de tipo, tu pegar o celular, tá, mas eu vou abrir só pra dar uma olhadinha. Mas não saber da vida de ninguém, tipo, tu não abrir o story, tu não saber onde é que a pessoa tá. Se a pessoa tá viajando, se a pessoa não tá, o que aquela pessoa tá fazendo, se ela foi treinar, se ela não foi. Gente, é muito bom a sensação. Eu realmente recomendo, assim, ó, pelo menos tu fazer um dia sim, um dia não, se tu não tem essa ansiedade que eu estava tendo, né? Com a função do Instagram, que eu acho muito difícil, porque o Instagram ele é feito para te viciar, para te deixar ansioso, para te deixar dependente dele. De tu fazer assim, fazer um detox, fazer pelo menos um dia sim, um dia não, fazer 2 dias não, e aí tu usa o celular um pouquinho, ou tu colocar tempo, assim, realmente, essa experiência para mim tá sendo muito boa. Eu não sei até quando eu vou ficar sem o Instagram, tá? Esse já vou entrar nesse outro ponto que eu anotei aqui, vou ficar sem Instagram, eu não sei. Eu realmente decidi que eu não quero mais produzir conteúdo no Instagram. Porque isso era o que mais me deixava ansiosa, juntamente com saber a vida do outro, né? Eu precisava estar sempre pensando no que ia postar, isso me consumia muita energia, muita. Pode ser que tenha gente que faça isso de uma maneira natural e sem usar tanta energia, sabe? Eu ficava com dor de cabeça, porque às vezes chegava no dia e eu não tinha nada para postar e e hoje eu faço o quê? Posto o quê? Não estava me fazendo bem, não me trazia uma renda que vai fazer falta na minha vida. Era uma coisa que eu fazia porque gostava e eu gosto de me comunicar. E por isso que eu acho que aqui no Instagram, o YouTube, vai ser o lugar onde eu vou usar para me comunicar, para falar, para me conectar com pessoas de uma maneira, na minha opinião, muito mais saudável do que o Instagram. Ou o TikTok, né? O Instagram e o TikTok, ele é feito para te deixar ansioso. E o YouTube, eu gosto muito do YouTube, tá? Eu não me sinto ansiosa no YouTube. Talvez se tu consuma demais, o YouTube também é uma informação entrando na tua cabeça o tempo todo. Talvez não seja uma rede social, assim, né? Porque é uma rede social. Mas não é igual o Instagram é. Mais uma coisa que eu tenho muita certeza é que se eu voltar a usar o Instagram, vai ser como uma rede social pessoal. Ah, fui viajar, gostei dessa foto, depois que o momento passou, eu vou lá e posto. Tive um momento legal, deu vontade de tirar uma foto, depois que passou o momento, eu tô com vontade de compartilhar isso com as pessoas que eu conheço, eu vou lá e posto. Mas não ter que mostrar onde eu tô, aonde eu tô, porque é isso que mantém as pessoas no perfil, saber o que tá acontecendo na tua vida. Eu não tenho que fazer isso se eu estou ficando ansiosa. Então, assim, eu realmente, se eu for voltar, quando eu for voltar, que eu acredito que eu vou usar assim, tá? Pontualmente, eu vou ter tempo para usar. Eu vou ter, sei lá, 15 minutos, porque 15 minutos eu consigo entrar, ver as primeiras publicações ali, ver as pessoas que eu me dou bem, as minhas amigas, ver se alguém me marcou em alguma coisa, repostar,
se eu achar que, né, que vale, e sair. É esse o tempo. E é esse o consumo que eu acho que vai ser saudável pra mim. Eu não sei também, porque eu não tentei. Eu não voltei ainda pro Instagram e eu não sei quando que eu vou voltar. Eu estou no meu 8º dia e eu não tô sentindo falta no Instagram, entendeu? Então, eu acredito que eu vou passar mais alguns dias. Sei se eu vou voltar. Não sei, eu vou ter que voltar, na verdade, porque eu produzo conteúdo lá no Instagram. Eu tinha feito um daily até pouco tempo atrás. Então eu não posso, eu acho falta de consideração assumir, sem falar o porquê, sem, né, tipo, assumir, apaguei o perfil e era isso. Mas eu vou ter que voltar lá pra dar um contexto por que eu sumi, por que eu não vou estar mais no dia a dia compartilhando. Mas assim, gente, realmente, se tu tá aqui e tu te sente de alguma maneira ansiosa, eu vou falar com meninas, porque geralmente o meu público são mulheres, mães. Faz um detox no Instagram. Gente, não saber da vida dos outros é uma das melhores coisas que pode acontecer. Eu não imaginava quanto é libertador tu não saber, tu não ter a menor ideia se a pessoa tá numa cidade, se a pessoa tá na outra, o que a pessoa comeu, se a pessoa treinou, o que a pessoa falou. É libertador. Eu estava ficando extremamente ansiosa, eu estava dormindo mal, eu ainda não tô 100% dormindo como eu queria, tá? Mas melhorou meu sono, melhorou o meu foco, melhorou eu consegui fazer coisas básicas da casa. Essa semana eu consegui organizar a casa, eu consegui ficar com tempo de não fazer nada. Isso é outro ponto importante, eu acredito que eu vou fazer um vídeo só para isso. O quanto é importante a gente saber ter tédio. Porque a gente o tempo todo me diz, tu fica com tédio, o que tu faz? Tu pega o celular. Tu pega o celular quando tu tá com tédio. E a gente não sabe mais ficar com a nossa companhia no silêncio, fazendo absolutamente nada. Eu já entro noutra questão, o que eu fiz? Porque muitas vezes a gente não faz uma coisa, porque eu não tenho tempo. Gente, a gente tem tempo, a gente fica no celular, no Instagram. É essa a verdade. Tu fica lá 2 horas no Instagram por dia. Tu vai dizer que tu não tem tempo pra ler, pra treinar? Não tem como dizer. Então, eu li muito, tá? Eu também não quero trocar, por exemplo, o Instagram pela leitura, porque daí tu fica tendo que ter informação o tempo todo, o Instagram pelo YouTube, porque tu vai mudar, né, ali o modo de tu ter uma distração, mas tu não vai saber ficar sem distração. Então, durante esse período, eu fiquei vários momentos do meu dia não fazendo nada, tomando meu mate e não fazendo absolutamente nada, não pensando em nada, olhando pro nada, sentada na sacada, olhando a rua, sabe? Coisas que é difícil. Pensa aí, qual foi a última vez que tu ficou não fazendo absolutamente nada? Não olhando TV, não escutando música, sabe? Qual foi a última vez que tu foi lavar uma louça sem escutar uma música, sem escutar um podcast, sem escutar um vídeo, sem deixar ali rodando o TikTok da vida? Para pra pensar. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui, foi só uma experiência para eu contar hoje, é o meu 8º dia. Eu vou voltar a contar mais sobre isso, né? Fazer outro vídeo, ver o que eu decidi fazer, como é que eu decidi usar o meu Instagram, porque eu ainda não sei quando é que eu vou voltar. Mas se tu gostou desse vídeo, eu peço que tu já te inscreva aqui, porque esse vai ser o meu canal oficial de me comunicar, né? É um canal que vai falar um pouco sobre maternidade, sobre rotina, sobre pensamentos, e de uma maneira muito leve, porque eu não quero nada que me traga ansiedade. Eu não quero nada que eu tenha que postar 3 vídeos por semana para crescer, não. Isso aqui eu quero que seja o lugar de me comunicar, já que eu amo me comunicar, tá? Eu faço isso realmente porque eu gosto, mas eu não quero que seja algo que vai me deixar ansiosa. Eu tenho que passar um batom porque eu tô assim, ficando nervosa. Essa branca. Passar um lápis, depois eu passo um gloss que eu já vou lançar. Então, já te inscreve, deixa tua curtida, o teu comentário, me conta se tu já passou por algo desse tipo, como é que tá a tua relação com as redes sociais hoje, e me deixa aqui temas sobre isso, sobre maternidade, que tu queres que eu traga aqui no canal. E eu pretendo que eu grave quando eu estou a fim de gravar, porque eu juro que sem usar a rede social, a nossa cabeça ela funciona muito melhor. Tu procrastina menos, tu tem problema de procrastinação, tu procrastina muito menos e as coisas fluem. Eu acredito que vai ser, pra mim, tá sendo muito bom, mas vai ser melhor ainda conforme os dias vão passando e eu vou, de fato, me desviciando dessa necessidade de estar o tempo todo vendo o que as pessoas estão fazendo. Me conta aqui, então, teu relacionamento, né, com as redes sociais, o jeito que tu te relaciona, se tu acha que é saudável, se tu acha que não é, e se tu já passou por um detox, assim como eu tô fazendo. E é isso. Até o próximo vídeo e
Tchau!